Oi, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Eu me chamo Ludmila Vitória, sou mais conhecida nas redes sociais por Vitória Dias. Perdi a visão aos 7 anos de idade por meningite. E eu tô passando por aqui para me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, né? Para aqueles que estão chegando agora, né? Eu trabalho com internet, gravo vídeos para o YouTube, para outras plataformas. E eu sou compositora, escrevo músicas e também mexo com artesanato. Eu perdi a visão, como eu disse, né, na apresentação que eu fiz aqui ainda agora. Eu fui saber que era meningite depois que eu já tinha perco a visão. Por quê? Eu sentia muita dor no corpo, dor de cabeça, e não era uma dor, assim, que você tomava um remédio ali e passava. Era uma dor de chorar mesmo, sabe? E isso me prejudicava na escola, sabe? Eu não conseguia me concentrar nos estudos. E sem falar que chegou um certo ponto que eu não estava conseguindo, enxergar nada no quadro que a professora estava escrevendo. Aí teve um dia que a professora falou para minha mãe que eu estava sentindo muita dor e que eu tinha que ir num médico, né, para saber que poderia estar com um problema de vista, porque eu não estava conseguindo enxergar as letras do quadro. Eu fui no médico, ele passou o óculos, eu fiquei usando o óculos 2 meses, só que as dores continuavam. E no belo dia eu dormi e simplesmente acordei sem enxergar nada. Eu falando assim para vocês vai parecer bizarro, né? Mas para eu que vivi é mais bizarro ainda. E foi muito desesperador, tanto para mim, tanto para minha mãe, para os meus familiares, né? Porque como assim? Eu dormi enxergando e acordei sem ver nada. E a partir daí os médicos me manteram internada para poder eu fazer alguns exames para entender o que era, né? E o que era aquela dor que eu era medicada e nunca passava. Aí eu fiquei um bom tempo internada, fazendo exames, e antes de mesmo sair o porquê que eu tinha perdido a visão, né? Saiu o diagnóstico ali do que era, os médicos pensaram que poderia ser por conta da hidrocefalia, porque, para quem não sabe, eu também tenho hidrocefalia. Eu uso uma válvula, só que eu tenho uma vida normal. As únicas limitações que eu tenho mesmo é na questão da deficiência visual. Os médicos ficou pensando que era por conta disso, né? Só que eu pus a válvula quando eu tinha uns 3 meses de vida, 2 meses de vida. Por aí, sabe? Então não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por mais que a hidrocefalia pode prejudicar a visão, mas não era no meu caso, sabe? Aí depois que saiu os resultados, que viu lá que era meningite, eu tive que fazer todo o tratamento certo. Eu acho que algumas pessoas da minha família até fez também. E eu fiquei um bom tempo internada. E depois eu comecei a ter crises de convulsão. Isso eu tive, acho que uns 10 anos de idade, até uns 10 anos de idade eu tive crise de convulsão. Eu fazia ali um tratamento com medicamento, mas mesmo assim eu tinha crises de convulsão. Resumindo, eu morava mais no hospital do que na minha própria casa. Eu vivia no hospital por conta das crises. E hoje em dia eu só tenho crise de ansiedade mesmo, né, os transtornos. E não tenho mais crise de convulsão, graças a Deus. Né, com muita fé e esperança eu, né, consegui vencer isso aí, nesse desafio com as crises de convulsão. E eu não tomo mais nenhum medicamento para convulsão, nada do tipo. Hoje em dia eu só faço medicamento para o uso de medicamentos para ansiedade, né? E é isso. Foi bastante difícil, né? Pelo que eu falei aí, porque eu morava mais no hospital do que na minha própria casa. Então, assim, depois que eu perdi a visão, foi muito difícil eu me adaptar na minha casa, na escola principalmente, né? E depois essa questão das convulsões, foi muito difícil, mas eu resolvi compartilhar essa questão das questões das crises de convulsão que eu sofria na infância. Por quê? Porque eu tava pensando ontem, né? O médico me deu o nome Vitória como se ele soubesse de todos os desafios que eu fosse passar, tanto na minha infância, tanto agora na fase adulta, né? E, a gente olhando pra minha história de vida, é como se, esse nome fosse feito pra mim mesmo, sabe?
E é isso, gente. Eu quis compartilhar isso com vocês e me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Acho que em algumas partes do vídeo vai aparecer minha sobrinha falando no fundo, mas é porque ela não consegue ficar calada nem um minuto. E eu falo um pouco meio embolado, mas é por conta que quando fico muito ansiosa, aí eu falo muito rápido e acabo ficando meio embolado, as pessoas acabam não entendendo. Mas é isso, o vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês gostem, não esqueça de curtir, de deixar nos comentários o que vocês acharam e de se inscrever no canal, se vocês ainda não for inscrito. Graças a Deus já batemos a meta de 300 inscritos e isso eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus e segundamente a todos vocês. E é isso, até o próximo vídeo, beijos!